Olá, sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula. Como vocês estão? Boa noite. Aqui ainda é boa tarde. Para vocês já são boa noite ou boa tarde? Como é aí? Boa noite, boa noite. Para mim ainda é boa tarde. Para quem mais é boa tarde? Oi, Eduarda, tudo bem? Julie, Renata, Dorva. Boa noite para todo mundo, já boa noite, gente. Aqui ainda são 17h19 nesse minuto, então eu tenho uma hora a menos que vocês. Então, para mim ainda boa tarde, mas boa noite para todas vocês. A Kátia chegando, Olho de Luz, Jéssica, Dorva. Oi, seja bem-vinda. Como vocês estão, meninas? Boa noite, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Fã dessa mulher, obrigada. Oi, Adriano, seja bem-vindo. Oi, Lili, seja bem-vinda. Cleide, como vocês estão? Jace, boa noite para todo mundo. A Patrícia tá chegando também. Boa noite, Adriano. Juliana chegando. Boa noite, Jace. Oi, Ju. Marizinha chegando. Que bom, que bom. É bom quando tá tudo ótimo, gente. É isso aí. Quanto melhor, melhor, né? É exatamente isso. Tem que estar tudo ótimo. Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, tem alguém aqui que chegou agora? Fala aqui pra mim. Alguém chegando agora que não me conhece? E antes de eu começar, falem pra mim também se estão me ouvindo e me vendo bem. Tá travando? Como é que tá a transmissão? Tá me ouvindo, me vendo? A Mônica chegando também. Estão me ouvindo e me vendo bem? Ouvindo bem. A Fer chegando também. Boa noite, Fer. Oiê, tudo bem, Mônica? Boa noite, boa noite. Bom, então tá tudo ok, né? Estão me ouvindo e vendo bem, então tá ótimo. Então vamos lá. Para quem tá chegando agora, eu sou Daiane Ali, especialista em baralho cigano, criadora do método Cartas que Falam, e eu te ajudo a ler baralho cigano de forma assertiva, desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência ajudando pessoas. Estamos nos preparando para o evento No Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano, né? Todas essas lives que a gente faz diariamente é para nos preparar para esse evento que vai acontecer entre os dias 28 de julho e 3 de agosto. Se você ainda não está inscrito, se inscreva pelo link da bio. É importante estar nos grupos de WhatsApp, porque é por esses grupos que você recebe o material de apoio que eu envio sempre após a nossa live, tá? Então, envio o replay e envio o material de apoio. Se você não conseguiu assistir a live inteira, se perdeu alguma live, é só entrar no canal da Rede Vizinha, que lá estão todas as lives disponíveis para você ver, para você rever, certo? Oi, Neto, seja bem-vindo. Então, vamos lá, gente. Hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto bastante. Gosto bastante e me preocupa muito, tá? E é justamente por isso que eu vou tocar nesse assunto. E qual é o assunto? É a necessidade, a importância da pergunta no baralho cigano. Olho de Luz, a Feira acabou de colocar aí em cima, ó. É esse canal.
Mas se você tiver, o Adriano também acabou de colocar, se você tiver nos grupos de WhatsApp, eu mando o link no grupo sempre após a live. Assim que eu subo ela para a rede vizinha, eu já mando o link lá, tá bom? E aí, o que que acontece, né, gente? A gente pensa que a leitura, ela é fantástica. Claro que é, né? As cartas falam pra gente tantas coisas, busca tantas coisas. É esse canal que a gente tem naquela plataforma que é vermelhinha, onde tem vídeos longos, tá? É porque a gente não pode falar o nome de outra plataforma aqui no Instagram. Então, eu salvo as lives e subo para essa plataforma para que você possa assistir, tá? Nessa plataforma que a Renata também acabou de colocar aí embaixo. A gente se preocupa muito, obrigada, a gente se preocupa muito em responder, né? Porque é o nosso trabalho, é levar resposta, certo? Então, a gente se preocupa muito em interpretar, em juntar cartas, em entender os significados, e tudo isso é muito importante, muito mesmo. Porque se eu não entendo o significado, se eu não sei unir cartas, se eu não conheço as técnicas, como que eu vou levar esse direcionamento? Então, esse é um conhecimento que é realmente extremamente importante. Mas a gente se esquece das perguntas. A gente muitas vezes acredita que o nosso cliente tem obrigação de saber fazer a pergunta. A gente acredita que o nosso cliente tem que trazer a pergunta pronta. E a gente não percebe que muitas vezes eu não sei nem entender a pergunta do cliente. Que eu respondo o que o cliente não perguntou. E isso acontece muito quando é pergunta de sentimento. Muito. E eu vejo isso aqui, quando eu abro caixinha de pergunta. Eu vejo isso em outras redes, né, dentro das próprias redes sociais, uma pergunta sendo feita e outra resposta sendo dada. A gente tem que entender o que o cliente está perguntando. Ah, mas o cliente tem que me trazer uma pergunta clara. Não, ele tem que trazer uma pergunta, sim, clara, nem sempre. Porque muitas vezes esse cliente está confuso, nem ele sabe exatamente o que perguntar. Então ele vai chegar para você e vai te contar uma história. Vai falar, olha, o que está acontecendo? Eu briguei com meu namorado, a gente tá sem se falar, ele me bloqueou e depois me desbloqueou e depois me bloqueou de novo. E eu tô confusa e eu não sei o que fazer, eu não sei, mas eu quero muito voltar e eu quero saber se tem chance de voltar, mas ao mesmo tempo eu tenho medo porque ele falou que nunca mais vai olhar pra minha cara. Pronto, e essa é o que ele falou. Aí você fala assim, meu Deus, cadê a pergunta? Se eu for ler tudo que ela falou assim, quero saber se tem chance de voltar. Ele disse que nunca mais vai olhar para minha cara. Então tem duas informações extremamente importantes. Se ele bloqueou, desbloqueou, não faz diferença. Qual é a informação mais importante? É o que ela quer saber. Ela falou que ela tem medo porque ele nunca mais vai olhar na cara dela, foi o que ele disse. E que ela quer saber se vai ter volta. Então, são duas informações. Então, o que eu faço? Eu deduzo que é isso? Não, eu pergunto. Falo, tá bom, mas deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber se vai ter volta? É isso que você realmente quer saber? Se vocês vão voltar? Ah, não, é isso, eu quero saber isso. Tá. E você fala aqui que você tem medo, né? Medo dele nunca mais te procurar. Medo de ser para sempre, né? Dele não querer mais te ver. Você também quer saber isso? Aí ela vai falar assim, quero. Aí eu vou falar assim, olha, se a resposta número 1 for positiva, que vocês vão voltar, não tem porquê eu fazer a segunda pergunta. Concorda comigo? Verdade? Então, qual seria uma outra opção de pergunta? O que você gostaria de saber caso a resposta da primeira pergunta seja positiva? Aí ela vai falar, ai, não sei. Ah, de repente, se a gente vai ser feliz, se a gente vai conseguir manter esse relacionamento, e aí você sempre devolve, tá? Você quer saber se vocês vão, então, conseguir manter esse relacionamento, conseguir
voltar e ficar bem. É isso? Ah, é isso. Pronto, você conseguiu extrair do cliente. Ela tá em dor. E ela tá precisando falar. Então ela vai falar tudo que tá aqui dentro. Ela vai sair falando. Você tem que saber entender. Você tem que saber entender. E aí, até aí tá tudo bem, né? Até aí tá tudo bem, porque a gente ainda tá tentando entender a pergunta do cliente. Mas eu ouvi esses dias aqui nas redes sociais uma pessoa falando, indignada também, né? Uma outra profissional falando também indignada, que viu numa outra rede vizinha, se eu não me engano, naquela que começa com T, uma cartomante tirando sarro disso. Ai, porque o cliente não manda pergunta objetiva. A gente fala que é objetivo, ele conta um texto, não sei o que saco, não sabe o que é objetivo, não sei o que, de uma forma extremamente agressiva. Gente, se eu for seu cliente, eu ver um negócio desse na sua rede social, você nunca mais vai me ver na sua vida. Você nunca mais recebe um centavo meu. Nunca mais. Na verdade, nem de graça. Piorou pagando. Porque se você não respeita a minha dor e expõe na rede social, menosprezando, tirando sarro de mim, que sou seu cliente, você tá doido. Nunca mais você vai me ver. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Como a gente fala nas nossas redes sociais, lembrando que a gente tem cliente, que o nosso cliente tá ali. Lembrando que a nossa rede social é a nossa vitrine. É o que mostra o nosso trabalho. É o que mostra a nossa competência. É o que mostra a nossa dedicação. Então, se eu vou lá falar mal do meu cliente, você tá doido. Mesmo que seja brincando. Isso não existe. Tá? Só para fechar isso aqui sobre pergunta objetiva, tá? Então, também tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha isso engraçado, vê numa rede vizinha, ri. E como tem a ver com cartomancia, a gente reposta. Não me faz um repost desse, pelo amor de Deus. Você vai estar afastando os seus clientes de você. Não me faz um repost de um post desse, tá? Posts que satirizam o seu cliente, você não me faça, tá? Então, beleza. A gente já entendeu que o cliente traz uma demanda que às vezes não está clara, né? Vai contar história, vai tentar explicar a situação e você vai ter que extrair dali a pergunta. Então, você vai ter que ter a capacidade de entender, dentro daquela história toda, dentro daquele contexto todo, o que o seu cliente quer saber. Às vezes, é muito mais confuso do que esse contexto que eu trouxe para vocês. E vocês também vão ter dificuldade, e é normal. Então, é aí que você tem que dedicar um tempinho para conversar com seu cliente, acalmar ele e tentar extrair dele o máximo de informação possível, de forma o mais clara possível, para que você consiga aí ajudá-lo a elaborar a pergunta, tá? Às vezes, ele simplesmente coloca o texto ali e fala assim, olha, você vê aí o que tem que perguntar. Eu falo, olha, vamos lá. Então, você quer saber isso? É isso, eu sempre confirmo, gente. Eu nunca pego o texto, faço as perguntas que eu acho coerente e entrego para o cliente. Por quê? Porque normalmente não é o que ele acha. Normalmente não é o que ele quer saber. As minhas prioridades dentro de um assunto como aquele vai ser diferente das suas prioridades. Entende? Vai ser diferente. Eu tenho uma vivência que se eu tivesse passado por uma situação que eu contei aqui, bloqueou, desbloqueou, falou que nunca mais quer me ver, quem não quer ver mais sou eu, nunca mais me vê na vida. Nem vou procurar um cartomante para isso, porque não precisa. Eu vou embora, não preciso de ninguém me falando nada, entende? Então, como é que eu vou ajudar um cliente desse, deduzindo o que ele quer? Não dá, porque eu teria uma atitude totalmente diferente da dele. Eu poderia estar até sofrendo, entendeu? Mas eu choro na cama, que é lugar quente, no outro dia eu levanto, bato a poeira e vou ir pra frente. Um dia sim, dois nunca. Entendeu? Um dia você pode ter de choro, dois nunca. No outro dia eu estou vivendo a minha vida plena e completa. Mas nem todo mundo é assim. Então, como que eu vou me colocar no lugar de uma pessoa que não é como eu? E deduzir o que ela quer saber? Não tem como. Então, eu preciso confirmar. Até aqui ficou claro para vocês? Fala aqui para mim se tá claro.
A importância de ajudar o seu cliente a formular a pergunta dele se ele não tem essa clareza. Fala aqui para mim se ficou claro. E eu quero que vocês coloquem para mim aqui, ó, uma pergunta objetiva para eu entender se vocês têm noção clara do que é e do que não é uma pergunta objetiva. Então faz uma pergunta rápida, objetiva, e escreve aqui para mim uma pergunta objetiva. Enquanto isso, para quem tá chegando agora e não me segue ainda, aproveita para me seguir. Todos os dias eu posto conteúdo novo aqui no Instagram e na rede vizinha. Todas as nossas lives são disponibilizadas lá e eu também sempre estou postando conteúdo na rede vizinha, tá? Então me segue aqui, me segue lá. Por quê? Porque fazendo isso você está contribuindo para que essas redes entreguem mais o nosso conteúdo, tanto para quem quer aprender quanto para quem quer se beneficiar da orientação do baralho. Então, quanto mais pessoas acreditarem que o baralho pode trazer essa orientação, mais clientes nós, cartomantes, vamos ter. Então, as pessoas precisam conhecer o quão poderosa é essa ferramenta. E você me seguindo, compartilhando, curtindo, colocando o dedo nesse aviãozinho aqui do lado na live, enviando para quem precisa entender também sobre esse assunto, é um jeito de retribuir o conteúdo que eu entrego aqui de forma gratuita, tá? E se você ainda não está inscrito no evento No Caminho das Cartas da Nova Era do Baralho Cigano, é só se inscrever pelo link da bio. Ficar nos grupos é muito importante, porque ali você recebe todo o nosso material de apoio e toda a nossa programação. Ele sente saudade? Sim ou não? Ok, é uma pergunta objetiva. Você nem precisa pôr sim ou não. Eles têm saudade? Ok, é objetivo, é claro. Alguém mais vai colocar aqui? Mais uma pergunta? Vou mudar de casa? Ok, tá claro. Vou mudar de casa. Objetivo. Mais alguém? Vamos lá, mais uma pergunta. Gostaria de saber se devo mudar de moradia. Também é objetiva. É isso aí, gente. A pergunta tem que estar clara, eu tenho que entender. Agora, por exemplo, se eu colocasse assim, ó, área amorosa, seria uma pergunta objetiva? Sim ou não? Área amorosa, área profissional, é uma pergunta objetiva? Sim ou não? Coloca aqui pra mim, sim ou não? Quero saber sobre a minha vida amorosa, é objetivo? Ele tem outra, é objetiva, tá claro, ele tem outra. Não. Vou mudar de emprego, objetiva. Não. Não, gente, não é, tá? Ai, quero saber da minha área amorosa, é muito amplo. Você quer saber o que da sua área amorosa? O que você quer saber sobre a sua vida amorosa? Por quê? Porque numa pergunta objetiva, eu vou tirar poucas cartas. Eu vou tirar ali de 3, na verdade de 2 a 5 cartas no máximo. No máximo, tá? É de 3 a 5 cartas no máximo. Então, como também objetiva, vou passar no concurso, sim, objetiva. Gente, eu não vou responder pergunta, tá? É só pra eu saber se vocês estão fazendo, até porque eu tenho aula hoje daqui 27 minutos, 23 minutos. Mas vamos lá, vamos apurar pra poder dar todo o conteúdo, que é muita coisa. Então, até fugiu. Tá, é de 2 a 5 cartas pra você responder uma pergunta objetiva, tá? Eu uso 3, sempre. Raramente uma quarta, mas na maioria das vezes 3 cartas pra responder uma pergunta objetiva. E aí a pessoa quer saber se ela vai arrumar um namorado, se esse namorado vai ser fiel, e ela pergunta amoroso. Vai vir um conselho, vai vir um direcionamento, um conselho geral. Não vai vir a pergunta que ela está pensando, porque ela não está falando, ela está falando amoroso. E o amoroso vai vir no geral. Então, eu sempre oriento, quando a pessoa traz, é amoroso, é profissional, eu falo, tá, mas o que no profissional? E eu até dou algumas perguntas, por exemplo, no amoroso, esse relacionamento que eu estou vai dar certo? Vou conseguir um novo relacionamento? Quando? Então, eu direciono, do tipo, é uma dessas situações, ou semelhante? Formula pra mim assim a pergunta pra eu entender o que você quer saber. Isso pro profissional, pra todas as áreas. Até aqui ficou claro, né?
Então, vamos lá. Consegui a pergunta clara. Então, eu sei exatamente o que a pessoa está querendo. Bom, isso já é o primeiro passo. Eu sei exatamente o que a pessoa está querendo, tá? Aí, a pessoa pergunta assim, ó. Qual o sentimento do João por mim? E aí, eu tiro 3 cartas. Todas as 3 cartas estão falando do sentimento do João. Mesmo quando sai a cobra, mesmo quando sai a raposa. Então, saiu a cobra. Não quer dizer que o João está te traindo. Quer dizer que o João está desconfiado ou está te desejando. Entende? A gente tem a mania de colocar o homem sempre como o sacana, o traidor, e a gente vê a cobra, e principalmente se ela vier junto com a raposa, numa pergunta de sentimento, a gente fala assim, olha, não é confiável. Quem? Ela, né? Porque se é o sentimento dele e tá a cobra e a raposa, cara, ele desconfia muito dela. Então o sentimento que ele tem é de desconfiança. Ele não se sente à vontade, ele chega a se sentir coagido. Ele não confia nela. Então quem que tem o problema é ela, não é ele. Então a gente tem que prestar atenção na pergunta, Então, por exemplo, eu tô perguntando assim, ó. Meu chefe vai melhorar o tratamento comigo? Todas as perguntas vão estar respondendo se o chefe vai melhorar o tratamento com ela. Se sim, e no que depende esse sim. Então, por exemplo, aparece ali, ó, os pássaros, o sol e a aliança. Aí eu vou falar, olha, sim, vai melhorar o tratamento. Precisa aí de uma comunicação mais clara entre vocês, precisa de um comprometimento muito grande, mas melhora a situação, melhora a forma que ele te trata. Mas vocês vão precisar ter uma conversa mais clara, mais verdadeira um com o outro e um comprometimento com o que for acordado nessa conversa. Mas a pergunta é se ele vai e o que tem que fazer para que isso aconteça. Porque se ele vai, eu posso também só falar sim ou não. Mas eu não gosto, eu gosto de trazer essa orientação. Então, ali tá mostrando que precisa de conversa, que precisa de clareza, que precisa dessa aliança, desse comprometimento. Mas tudo tá respondendo a pergunta, não vai responder outra coisa. Não vai responder outra coisa. Então, não é porque aquele arquétipo, por exemplo, da cobra, vai falar de traição, que também não fala de sedução. Então, ele pode estar se sentindo seduzido, como pode estar se sentindo desconfiado. Desconfiado do quê? De que você possa estar traindo ele. E não o contrário. Ficou claro? Todas as cartas estão voltadas para a pergunta, não para o cliente. Para a pergunta, porque às vezes a pergunta envolve uma terceira pessoa. Então, quando a pergunta está falando, por exemplo, como eu disse aqui, dos sentimentos do João, o João não é o seu cliente, mas tudo vai estar falando dos sentimentos dele. Então, todas as cartas estão direcionadas para a pergunta e não para o cliente. Entendeu? O baralho responde por quê? Responde. Se você conseguir olhar a carta com profundidade, você responde qualquer coisa com o baralho. Porque todas as cartas falam sobre todos os assuntos, gente. Todas as cartas falam sobre todos os assuntos, tá? A carta vai falar de sedução quando? Bom, primeiro, quando a sua intuição disser isso. A hora que você olhar pra carta e falar, sentir aquela energia de sedução, vai com certeza. Mas, por exemplo, também se você perguntar assim, o que eu preciso melhorar no meu relacionamento? Olha só, gente, o que eu preciso melhorar no meu relacionamento? Qual é a pergunta do cliente? O que eu preciso fazer? Qual é a ação que eu preciso tomar? Aí sai a cobra, você fala assim, não faz nada não, porque já tá te traindo. Hello, não foi isso que ele perguntou, então não é isso que tá respondendo.
qual é a ação que eu tenho que tomar e sair a cobra, tá falando que ou você precisa ser mais sedutora, despertar essa sexualidade novamente nesse relacionamento, que o negócio tá morno, ou que você precisa ser mais flexível, que você tá sendo intransigente, entende? Dar um exemplo do porquê. Vamos lá, ó. Porque o João parou de falar comigo. E aí sai ali o urso e o chicote. Porque você é extremamente controlador e tenta controlar tudo. E aí você fica tentando controlar e ele não quer mais ter acesso, porque ele também quer ter voz própria. Você tenta controlar tudo, entendeu? Então, traz o porquê. A pergunta tem que estar perguntando do porquê também, gente. Eu não vou ficar inventando perguntas dentro da pergunta. Vou responder a pergunta. A pergunta. Ah, mas e se eu ver coisa a mais? Se você está fazendo uma pergunta, você não vai ver coisa a mais. Para você fazer coisa a mais, você abre uma mesa real. Porque aí sim, você vai olhar profundamente a vida do seu cliente, você vai conseguir olhar todas as áreas da vida, você vai ver de forma mais realmente profunda, você vai conseguir olhar área por área, situação por situação. É diferente. Na mesa real, sim, eu posso bater o olho numa determinada área da vida e falar, aqui, olha, está com um problema. Aqui está com um problema. Entende? Por quê? Porque na mesa real eu tenho essa amplitude. Agora, com 3 cartas, eu vou falar que você foi traído, que ele não te ama. E ele só te perguntou qual é o sentimento dela? Não tem lógica. Se ele perguntou uma coisa, você tem que responder aquilo. Você não pode responder outra. Porque o seu cliente vem com uma pergunta, você entrega outra resposta. E ainda uma resposta que está dizendo algo que você nem perguntou. Só porque você viu a cobra. Isso acontece muito, principalmente quando sai a cobra, gente. E a raposa, principalmente. Acontece demais. Então, a ideia é entender qual é a pergunta. E quando você for responder, se você tem dúvida, volta para você e fala assim, todas as cartas estão falando do sentimento do João. Todas as cartas estão falando sobre tal pergunta. Repete a pergunta várias vezes na sua mente. Repete em voz alta para você ouvir a pergunta. Para que você responda a pergunta que foi feita. E não o que você acha que está sendo perguntado. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Meu cliente quer algo mais aprofundado. Você já domina a mesa real? Abre uma mesa real. Fala, olha, eu jogo um jogo mais completo, mais complexo, sai tanto, a gente se encontra pelo WhatsApp, pelo Zoom ou por qualquer outra plataforma, pelo Meet, qualquer outra plataforma que a gente possa se ver, e eu abro um jogo completo e olho todas as áreas da sua vida para você. Aí o cliente não precisa ficar perguntando, aí você pode falar. Aí você vai ver. Mas para isso você tem que dominar a técnica. Não é porque você sabe colocar as 36 cartas na mesa que você domina a mesa real. E se você não domina a mesa real, você pode também passar informações erradas, só porque vê 2 cartas próximas. Então eu vejo a raposa com a cobra, aí eu falo, olha, tem alguém te traindo, mas não tá perto do homem, não tá perto do amigo, não tá perto da mulher, não é traição. Pode até ter sido, mas não é mais. Aí você não conhece a técnica e fala besteira. Então, para abrir uma mesa real, você precisa se colocar presente para isso e ter consciência do que você está fazendo. Olha, eu usei muito no começo o bloco de 9 para pergunta objetiva, muito. Eu uso muito mais para pergunta objetiva do que para qualquer outra coisa, porque eu também acho que não tem carta suficiente para falar da vida do cliente. Mas o bloco de 9, você ainda consegue olhar melhor a área, por exemplo, tá? Área de relacionamento. Aí eu consigo saber como estava o passado, como está o presente, qual a possibilidade para o futuro desse relacionamento, consigo saber como tá a mente dessa pessoa, como tá realmente a ação dela, então consigo ver um pouco mais, tá?
mas eu não consigo ver a vida dela inteira. É pouca carta para ver a vida dela inteira. Então precisa ter pelo menos um direcionamento diário para mim, tá? Para mim. Gosto mais de fazer a mesa real que as tiragens objetivas, domino melhor. Sim, eu amo fazer a mesa real, mas nem sempre o cliente tem condições de pagar uma mesa, tá? Então, quando ele não tem condições de pagar uma mesa, a gente tem que ter aí a opção da pergunta objetiva também. Agora, eu também me sinto confortável, gosto do bloco de 9. Hoje eu uso 3 cartas, mas quando eu comecei a atender com pergunta objetiva, eu só fazia bloco de 9, tá? Hoje eu uso 3 cartas porque eu domino tranquilamente, e aí eu já nem trabalho mais com o bloco de 9, tá? Mas o bloco de 9 é excelente, excelente, e dá pra responder sim pergunta objetiva, tá? É que eu falei no começo de 3 a 5, porque é o normal, tá? Poucas pessoas conhecem o bloco de 9, mas o bloco de 9, ele é excelente também para pergunta objetiva. Hoje uma mesa real comigo sai a R$300, Lígia. Certo, gente? Ficou claro? Vocês entenderam a necessidade de entender a pergunta do cliente? E de responder exatamente o que foi perguntado? Ficou certinho para vocês? Fez sentido? Fala para mim se fez sentido. Conseguiram entender direitinho? Sim. Ok, então, gente, é isso. É focar na mesa. Entender, focar na leitura, mas entendendo qual é a pergunta. Não adianta você ter um foco na leitura, não adianta você entender todas as cartas de trás para frente e não entender a pergunta. A resposta vai estar errada. O seu jogo, ele precisa sair de um ponto a outro, tá? Então, você tem que entender que o jogo começa na pergunta. O jogo de perguntas objetivas começa na pergunta. A resposta é a consequência da pergunta. Vocês entendem isso? Que a resposta é a consequência da pergunta? Então, se eu entendo a pergunta, as minhas cartas vão ser muito mais assertivas, porque a minha leitura vai ser muito mais assertiva, porque eu vou estar muito mais direcionada ao meu cliente e vou estar ali trazendo uma pergunta clara, porque eu ajudei meu cliente a formular essa pergunta e vou focar em responder exatamente o que foi perguntado, sem fugir do tema, tá? Então, não é porque uma carta é negativa ou uma carta para você representa tal coisa, ali ela vai estar falando de sentimento. E do sentimento daquela pessoa, não de outra. E a gente tem que entender isso. Todas as cartas falam de tudo. De tudo. Toda carta fala de tudo. Claro que tem cartas que elas vão trazer mais peso para determinadas perguntas, mais peso em determinadas áreas. Mas não quer dizer que outras cartas também não vão responder a mesma pergunta. E a gente tem a obrigação de aprender a interpretar e aprender a ouvir a pergunta e responder exatamente o que o nosso cliente veio buscar. Certo? Vou tirar uma cartinha para vocês e para que a gente finalize, porque eu tenho uma aula em 8 minutos e amanhã a gente volta às 18h18, tá bom? Eu não vou ensinar técnica, tá? Porque aqui é muito ruim de ensinar técnica mesmo. Eu não tenho como ficar mostrando para vocês verem. Mas nós vamos falar da importância das técnicas. Por que que existe técnica no baralho cigano? Então, amanhã a gente vai falar sobre a importância das técnicas, tá? Que é uma coisa que me preocupa muito, porque eu vejo muita coisa na caixinha de perguntas sem técnica nenhuma. E por que que é importante ter uma técnica? Então, amanhã a gente vai entender a importância da técnica dentro do baralho cigano. Vou tirar uma cartinha para vocês, porque a Anair me colocou essa ideia e eu gostei. Todo dia traz uma carta com uma reflexão diferente para o grupo. E eu gostei da ideia, então vou trazer uma cartinha para vocês. Peraí. O cão. Então, o cão vai trazer o quê?
a necessidade de sermos leais, a necessidade de sermos companheiros, de sermos parceiros. Só que a gente pensa, quando a gente pensa na lealdade, no comprometimento, a gente sempre pensa no outro. Eu sou uma boa amiga, eu sou uma boa parceira, eu sou uma pessoa comprometida com isso ou com aquilo. Mas você já pensou em olhar o cão para você? Você está sendo seu amigo? Você está sendo seu parceiro? Você está sendo leal com os seus sentimentos, com os seus pensamentos e com as suas vontades? Você está sendo leal com o seu propósito? Você está realmente colocando esse comprometimento, essa lealdade, esse companheirismo no seu propósito de vida? Você está sendo o cão para você? Você está sendo o seu melhor amigo? Você está sendo o seu melhor amigo? Ser amigo do outro é fácil. É fácil. Ser seu amigo não é tão fácil assim. Porque a gente é muito mais crítico com a gente mesmo do que com o outro. Eu adoro um exemplo que é assim, ó. Se eu for na sua casa e eu quebrar um copo, você fala assim, para, bobeira, deixa aí que eu limpo, menina. Não se preocupa. Se você quebrar, meu Deus, não presta atenção em nada. Que mão mole. Fique quebrando tudo. Já perceberam isso? Então, pro nosso amigo, tudo. Pra mim, chicote. Então, vamos largar o chicote essa semana e ser o cão? Vamos trocar? Vamos ser nossos amigos essa semana? Vamos nos tratar bem? Vamos ficar felizes com a nossa presença? Vamos ser comprometidos com o nosso projeto, com o nosso propósito, com a nossa missão, com a nossa essência? Vamos nos comprometer com a gente mesmo? Vamos ser leais a gente essa semana? Hoje é segunda. Então vamos nos comprometer a ser leais com a gente essa semana? Quem se compromete a ser leal essa semana consigo mesmo? Coloca aqui, eu. Gente, é isso. Por hoje é isso. Então eu quero de verdade que vocês olhem para esse cão e pense em vocês essa semana. O quanto você está sendo o seu amigo, o quanto você está sendo seu parceiro, o quanto você está sendo seu pra você. Tá bom? Ó, todo mundo se comprometendo, hein? Quero ver. Amanhã eu vou perguntar se vocês foram o cão de vocês, hein? Ó, tô de olho. Meninas e meninos, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Quem ainda não me segue, corre pra me seguir aqui na rede vizinha. Se inscreve no evento pelo link da bio. E continue no grupo de WhatsApp para receber toda a nossa programação. Vou sair correndo que eu tenho uma aula em 4 minutos. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê amanhã às 18h18. E quem é da turma do coração, bora pra aula. Beijo!